Alina sempre acreditara que a verdadeira traição jamais poderia ser escondida para sempre. Ela deixa rastros, no tom de voz, nos olhares distantes, no silêncio que de repente se abate sobre uma casa antes repleta de risos. Mas naquela manhã, ela ainda não havia percebido a profundidade da mentira, que descartou como um mero cansaço após longas viagens a trabalho. O relógio da cozinha tic-taqueava especialmente alto, como se anunciasse uma tempestade, e o apartamento parecia estranhamente vazio. Seu marido só voltaria à noite, e ela decidiu limpar a casa para se distrair dos pensamentos pesados que a atormentavam com frequência crescente ultimamente. Nos últimos meses, parecia que uma barreira invisível havia surgido entre eles. Antes, Igor a abraçava pela manhã, trazia-lhe café quente na cama e compartilhava seus planos para o dia com aquele mesmo brilho nos olhos que um dia a fizera se apaixonar. Agora, as conversas se limitavam a frases curtas. Estou cansada. Conversamos depois. Nem comece. Alina tentava se convencer de que era apenas o estresse do trabalho, problemas com sua empresa, as dificuldades comuns de um casamento de 15 anos. Em seu livro, A Psicologia das Relações Familiares, a psicóloga Irina Vladimirovna Smirnova descreve esses períodos como uma crise de confiança, quando o cansaço acumulado corrói lentamente os alicerces da família. Alina releu essas passagens, na esperança de encontrar uma explicação, mas seu coração lhe dizia: estava longe de ser apenas trabalho. Ela retirou os lençóis, dobrou-os cuidadosamente e os colocou na cesta. Tentou então ajeitar o colchão, que não parava de escorregar. Seus dedos encontraram algo sólido e inesperado. Um envelope cinza, escondido com tanta perfeição que parecia que jamais deveria ser encontrado. Suas mãos tremeram, antes mesmo que ela ousasse abri-lo. Dentro havia uma pilha de fotografias que a deixou sem fôlego. Na primeira foto, Igor estava ao lado de uma jovem mulher em frente a uma bela casa de campo. Eles sorriam com tanta despreocupação, como se o mundo inteiro pertencesse apenas a eles. Na segunda, ele a abraçava pela cintura, com uma ternura que Alina não via em seus olhos há muito tempo. Na terceira, ele beijava a sua têmpora, um gesto repleto de calor e intimidade. Cada foto impactava mais do que a anterior, como se alguém estivesse destruindo metodicamente a imagem da vida deles juntos. Alina inspirou profundamente, sentindo o mundo ao seu redor começar a desaparecer. Mas aquilo era apenas o começo. Por baixo das fotografias jaziam os documentos do apartamento. Não o que partilhavam, mas um completamente diferente, registrado em nome de Victoria Sergeyevna Morozova. A data da compra era de 6 meses atrás. Foi nessa altura que Igor começou a chegar tarde com frequência, alegando reuniões importantes e novos projetos. Alina sentou-se lentamente na beira da cama. O mundo escureceu. Ouvia apenas a sua respiração ofegante e as batidas frenéticas do seu coração. Não, isto não pode ser, sussurrou, mas os documentos pareciam absolutamente autênticos, com selos e assinaturas. Outro pedaço de papel caiu do envelope, uma nota promissória na qual Igor se comprometia a transferir regularmente quantias consideráveis para sustentar outra família. A palavra família foi a que mais a incomodou. 15 anos de casamento passaram diante de seus olhos. O casamento modesto, o primeiro apartamento alugado onde comiam comida simples e sonhavam com a própria casa. Os tempos difíceis em que os negócios de Igor quase faliram. Ela o sustentava, trabalhava em 2 empregos e vendia relíquias de família para ajudar a pagar suas dívidas. Enquanto isso, ele construía uma vida paralela. Alina ficou imóvel por um longo tempo, enquanto a escuridão gradualmente se instalava lá fora. Em seu livro Segredos da Dinâmica Familiar, a psicóloga Helena Petrovna Kovaleva escreve sobre como as pessoas podem ignorar sinais de perigo em relacionamentos por muito tempo, porque a verdade é dolorosa demais. Agora,
Essas palavras ganharam um significado amargo para ela. Ela examinou as fotografias repetidas vezes, tentando encontrar ao menos uma explicação que não arruinasse tudo. Mas não havia nenhuma. Em algum momento, ela notou uma pequena chave no fundo do envelope, com o endereço escrito à mão com capricho. Um bairro nobre no centro da cidade, que elas nunca tinham visitado juntas. Alina sabia que não devia ir lá, era loucura, mas seus pés a levaram até a porta. 40 minutos depois, ela estava parada em frente a um prédio novo e alto, admirando o vidro reluzente e os jardins impecáveis. O porteiro mal olhou para ela e perguntou se ela estava indo encontrar Victoria Sergeyevna. Alina não respondeu, simplesmente seguindo em frente. O elevador a levou suavemente até o andar desejado. Ela ficou parada por um longo tempo em frente à porta número 124, segurando a chave com força. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir do peito. Finalmente, ela inseriu a chave na fechadura. Ouviu-se um clique suave. A porta se abriu e o aroma de móveis recém-reformados e perfume caro invadiu suas narinas. Uma jaqueta azul escura familiar estava pendurada em um cabide no corredor, a mesma que ela havia dado a Igor de presente de aniversário. Alina entrou lentamente na sala de estar, com as pernas bambas. Uma grande fotografia de família estava pendurada na parede. Igor segurava uma menininha de uns 4 anos e ao lado dela estava a mulher da fotografia. Abaixo da foto, em letras prateadas, lia-se a inscrição: para o nosso amado pai. 4 anos. Ele havia vivido com outra família por 4 anos. O mundo havia perdido completamente a sua estabilidade. Alina não se lembrava de ter saído do apartamento, de ter descido as escadas ou de ter chegado em casa. Estava sentada na cozinha, na mais completa escuridão, quando, ao final daquela noite, ouviu a porta abrir. Alina, você está em casa? Perguntou Igor, como de costume, acendendo a luz. Fotos e documentos estavam sobre a mesa à sua frente. O rosto do marido empalideceu instantaneamente. Você não devia ter visto isso, ele disse com a voz embargada. Alina ergueu lentamente os olhos, encarando o homem que ela pensava conhecer melhor do que ninguém no mundo. Naquele instante, ela percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Porque, enquanto ele levava uma vida dupla, ela também começara a notar estranhas inconsistências em seus negócios. E essas descobertas prometiam mudar tudo para sempre. Igor ficou parado na porta, congelado, e algo que Alina nunca tinha visto antes brilhou em seus olhos, uma mistura de medo e desespero. Você não devia ter visto isso, repetiu ele baixinho, mas sua voz já estava carregada de presságio. Ela olhou para ele e percebeu que aquele não era mais o homem com quem vivera por 15 anos. Era um estranho, representando com maestria o papel de marido amoroso. A noite se arrastou interminavelmente. Igor tentou falar, se justificar, chegando a se ajoelhar no meio da cozinha, mas Alina parecia ter parado de ouvi-lo. Uma estranha e fria clareza se instalou dentro dela, substituindo sua histeria e suas lágrimas. Ela sentou-se junto à janela, encarando a escuridão, relembrando uma conversa que tivera 2 semanas antes. Um homem chamado Andrei ligara para ela e dissera ser o antigo sócio de Igor. Aconselhou-a a verificar cuidadosamente os documentos da empresa, pois coisas estranhas estavam acontecendo lá. Alina presumira que fosse uma conspiração de um concorrente, mas Igor explicou de forma convincente: estão tentando me incriminar. Ela acreditou nele, como sempre fazia. Agora a sua fé havia desaparecido por completo. Enquanto Igor dormia no sofá da sala, Alina pegou o laptop dele. Ela sabia a senha há muito tempo, a data de nascimento dele, um símbolo da vida que compartilhavam, que agora parecia uma piada. 1 hora depois, suas mãos tremiam novamente. A tela mostrava grandes transferências de contas da empresa para empresas de fachada e, em seguida, para as contas de Victoria. Mas a descoberta mais difícil a aguardava em outra pasta. Um empréstimo garantido pelo apartamento que dividiam, feito 3 meses antes, sem o conhecimento dela.
A quantia era enorme. Alina, de repente, cobriu a boca com a mão para abafar um grito. Igor havia hipotecado a casa do casal, arriscando deixá-la sem nada. Em seu livro Psicologia Financeira no Casamento, o economista e psicólogo Mikhail Alexandrovich Voronin detalha como dívidas ocultas se tornam uma arma para destruir a confiança. Essas linhas agora soavam como uma sentença de morte para o relacionamento deles. Sua raiva cresceu lentamente, não pela traição em si, mas porque o homem a quem ela havia dedicado seus melhores anos estava disposto a sacrificá-la por uma nova vida. Pela manhã, Igor entrou na cozinha cautelosamente, como se temesse perturbar o frágil silêncio. Alina colocou silenciosamente os documentos impressos à sua frente. Seu rosto empalideceu ainda mais do que no dia anterior. Você andou mexendo no computador? Ele disparou. Era só com isso que ele se importava. É só com isso que você está preocupado? Ela perguntou calmamente, embora um fogo ardesse por dentro. Ele sentou-se à sua frente, esfregando as mãos nervosamente. Eu ia pagar aquele empréstimo, juro. Com o quê? Com o dinheiro que transferi para aquela mulher? Ela retrucou. A frase escapou automaticamente. Não a chame assim. Naquele instante ele percebeu que havia falado demais. Alina assentiu lentamente. Agora eu realmente entendo. Igor começou a andar de um lado para o outro na cozinha, falando sobre o quão cansado estava, como o bebê e as responsabilidades haviam chegado lá e como também havia responsabilidades aqui. Eu era apenas uma responsabilidade para você? Ela perguntou. Ele permaneceu em silêncio, porque não havia resposta certa. 2 dias depois, Alina entrou com um pedido de divórcio. Igor se dividia entre os 2 apartamentos, ligando, mandando mensagens, pedindo reuniões. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Ela encontrou Andrei em um pequeno e tranquilo café nos arredores da cidade. O ex-sócio de Igor parecia cansado, mas falou francamente. A empresa estava à beira de sérias dificuldades há mais de 1 ano. Igor estava contraindo novos empréstimos para quitar os antigos, e o dinheiro estava sendo usado para sustentar o estilo de vida luxuoso daquela outra família. Ele queria transferir gradualmente parte da propriedade, disse Andrei em voz baixa. Alina sentiu algo dentro de si finalmente se quebrar. Ela não via mais Igor como o homem que um dia amara. Diante dela estava um estranho, pronto para explorá-la até o fim. Em seu livro Crises Familiares, a renomada terapeuta familiar Olga Sergeyevna Morozova descreve um momento em que uma mulher deixa de reconhecer o marido. Foi exatamente isso que aconteceu com Alina. Ela não sentia mais dor, apenas uma determinação fria. Igor ainda acreditava que poderia sair dessa situação. 1 semana depois, ele chegou em casa inesperadamente. Precisamos conversar, começou ele rapidamente. Alina, calmamente, começou a colocar suas coisas em caixas. Encontrei uma solução. Se eu registrar temporariamente parte da propriedade em seu nome... Ela ergueu os olhos lentamente. Você está falando sério? É só uma formalidade. Recuperaremos tudo depois. E então Alina riu pela primeira vez em muito tempo. Alto, sinceramente. Tão alto que Igor se calou, assustado. Você ainda não entende, disse ela com voz gélida. Não vou mais te salvar. Ele a olhou quase com ressentimento. Depois de tudo que eu fiz por você... Sua resposta foi calma e firme. Fui eu quem te tirou de enrascadas. Trabalhei em 2 empregos. Recusei muitas coisas porque você disse que não era a hora certa. E então você formou outra família. Igor se virou abruptamente. Não tinha nada a dizer. 1 mês depois, começaram auditorias rigorosas na empresa. 2 meses depois, Victoria desapareceu da vida dele, levando tudo o que podia. Alina soube disso por amigos em comum. Igor ficou sozinho, sem família, sem emprego estável e quase sem dinheiro. Certa noite, ele estava novamente à porta dela, magro,
com aparência mais velha. Perdi tudo, disse ele baixinho. Alina o encarou por um longo tempo. Outrora, ela teria corrido para salvá-lo, para ter pena dele, para acreditar. Mas agora não. Não, Igor, respondeu ela calmamente. Você perdeu tudo muito antes, no momento em que decidiu que podia viver uma mentira e sair impune. Ela fechou a porta e, pela primeira vez em anos, sentiu não um vazio, mas liberdade. Mas este era apenas o começo de sua jornada, porque as verdadeiras descobertas sobre a dimensão da traição ainda estavam por vir. E eles precisavam pôr um fim a essa história de uma vez por todas. Após fechar a porta atrás de Igor, Alina ficou parada no meio da sala e sentiu algo novo nascer dentro dela. Uma confiança tranquila, porém inabalável. Antes, ela teria corrido atrás dele, tentando salvar o que restava. Agora, ela entendia. Precisava deixar o passado para trás para abrir espaço para o futuro. As semanas seguintes foram um período em que ela começou a se reconstruir. Alina se encontrou com um advogado, que passou um bom tempo revisando todos os documentos, fazendo perguntas e cópias. Ela sentou-se à sua frente, com as mãos entrelaçadas, e aguardou o veredito. Está tudo bem, disse o especialista finalmente. Isso é realmente seu. Mas há um porém. Você precisa buscar ativamente essas oportunidades para que não sejam desperdiçadas. Essas palavras penetraram profundamente em sua alma. Em seu livro, O Poder das Mulheres em Crises, a psicóloga Anna Dmitrievna Lebedev descreve como, justamente em momentos de completo colapso, muitas mulheres descobrem recursos que antes desconheciam. Alina vivenciou isso em primeira mão. Ela retornou à casa de seus pais, que antes lhe pareceram um símbolo de fracasso, e começou a enxergar seu potencial. A princípio, simplesmente limpou, lavou o chão e arejou os cômodos. A cada objeto antigo que retirava, um pedaço da antiga dor se dissipava. Os vizinhos, inicialmente, observavam com curiosidade, depois começaram a cumprimentá-la. Uma senhora idosa trouxe pão quentinho e o deixou à porta sem mais delongas. Essa simples atenção tocou Alina mais profundamente do que qualquer conversa. Ela não contou a ninguém a extensão total de suas descobertas. Era algo muito pessoal. Mas, no quarto dia, foi à cidade com os documentos e voltou com um plano claro. A terra que seu avô lhe deixara não ficava longe da aldeia, coberta de mato, mas repleta de vida. Alina parou na beira do terreno, olhando para a grama alta e sentindo uma inspiração que não sentia há anos. Contratou alguns moradores locais para ajudá-la. No início, eles estavam céticos, uma mulher da cidade sem experiência. Mas ela não discutiu. Simplesmente trabalhou ao lado deles. Limparam a terra e plantaram as primeiras culturas. Era um trabalho física e mentalmente exaustivo. Havia dias em que ela desabava de cansaço e as dúvidas retornavam com vigor renovado. No entanto, ela não desistiu. Aos poucos, o negócio começou a dar frutos. Uma pequena colheita tornou-se um verdadeiro símbolo de vitória para ela. Alina segurou os frutos do seu trabalho nas mãos e percebeu: eu consigo. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a demonstrar interesse, oferecendo ajuda e cooperação. Ela aprendeu na prática a negociar, a calcular, a planejar. Pela primeira vez em muitos anos, Alina sentiu-se verdadeiramente no controle da sua vida. Em seu livro, O Caminho para Si Mesmo, a autora e coach Ekaterina Vladimirovna Sokolova escreve sobre como a perda do familiar muitas vezes marca o início de um verdadeiro florescimento. Essas palavras tornaram-se seu lembrete diário. Certa noite, voltando para casa, ela viu uma figura familiar no portão. Igor estava ali, mudando o peso de um pé para o outro, inquieto. Alina não sentiu a dor nem a raiva de antes, apenas calma. Eu queria conversar, disse ele sem levantar os olhos. Ela ficou em silêncio. Eu estava errado.
Não percebi o quanto eu tinha estragado tudo. Ele continuou a dizer algo mais, mas as palavras passaram despercebidas por ela. Alina olhou para o homem que um dia fora ao centro do seu mundo e percebeu que não sentia mais nenhuma dependência. É tarde demais, respondeu ela baixinho. Ele ergueu o olhar, surpreso. Eu já me encontrei. Ela se virou e caminhou em direção à casa, agora sua. A cada passo, o passado finalmente ficava para trás. Alina não estava apenas sobrevivendo. Ela estava construindo uma nova vida, uma na qual era dona do próprio destino. Em poucos meses, sua pequena fazenda começou a crescer. Ela encontrou seus primeiros sócios e os moradores locais demonstraram interesse. Ela sentiu uma onda de força que não conhecia em sua vida anterior. Igor desapareceu de seu horizonte, deixando para trás suas consequências. Alina, enquanto isso, descobriu uma verdade simples. Às vezes, é preciso perder tudo para finalmente encontrar a si mesma. Hoje, contemplando o pôr do sol sobre suas terras, ela sorriu. Os 15 anos que dedicara ao homem que traíra sua confiança já não pareciam perdidos. Haviam se tornado uma lição que a fortalecera. Em seu livro Renascimento após a Crise, a psicóloga Natália Igorevna Petrova observa que mulheres que vivenciaram uma profunda traição frequentemente emergem dela com um novo nível de liberdade e clareza interior. Alina agora sabia disso não por livros, mas por experiência própria. Ela fechou os olhos, respirou fundo o ar fresco e sentiu gratidão. Não pela dor que havia suportado, mas pela força que ela havia despertado dentro dela. A vida continuou, e agora ela estava pronta para enfrentá-la de cabeça erguida. A liberdade que havia encontrado valia todas as provações que enfrentara, e essa era a sua maior vitória.